Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Viu? Aqui vai ser já o terceiro vídeo sobre downsizing, então não tá tendo um engajamento muito legal, não tá sendo um conteúdo que eu acho muito bacana. O formato, pelo menos, que eu tô trazendo aqui, eu acho que não tá legal. Então eu só vou querer terminar o assunto nesse vídeo, então eu vou falar meio corrido. É, uma explicação sobre o Koenigsegg Gemera. Eu vou deixar um vídeo na descrição do vídeo do Alta RPM. O Murta vai explicar certinho como funciona o motor do carro. Eu vou dar uma passada por cima aqui se tiver tempo, mas como tá tendo pouca visualização ali comparado, não que tenha muitos vídeos no canal, mas comparado com a média, não tá indo muito bem. E eu não sei porque eu tô usando o OBS para gravar aqui e tá ficando com chiado. Eu não sei porquê, se alguém souber, por favor me ajude, porque quando eu gravei na Twitch Studio, não teve esse chiado. E usando o OBS tá tendo. Se alguém souber, alguém tiver experiência com streaming, gravação, por favor me dá um feedback aí nos comentários e tenta me ajudar a resolver esse problema aí. Bom, mas enfim, no último vídeo a gente parou na parte de material. Eu falei sobre os materiais que compõem o carro, os carros mais modernos. Eu não consigo aprofundar mais nas ligas de aço por conta do tempo, da limitação que eu falei no vídeo sobre como o canal ia funcionar, mas futuramente eu vou poder aprofundar e explicar isso de forma melhor. Mas começando aqui o último vídeo sobre downsizing. O primeiro fator que a gente vai abordar nesse vídeo aqui é o câmbio e a transmissão, que é uma das coisas que mudou muito desde o Impala, que é o carro que a gente está usando de referência aqui, e eu trouxe o outro aqui, que é um Mustang 2022, 21 ou 22, não tenho certeza, mas ele usa o câmbio, ele e o Camaro usam o mesmo câmbio automático de 10 marchas. Eu não sei exatamente qual é o câmbio, mas se você comparar ali já tem uma diferença. O câmbio do Impala era um câmbio automático, sim, só que de 3 velocidades. Aqui a gente já está falando de um carro com 10 velocidades, ou seja, na primeira marcha ele vai priorizar o torque, então você vai ter uma conversão ali na questão de movimento angular, né? Que vai priorizar, você vai ter uma rotação menor da engrenagem que vai ser transmitida para a roda em relação à rotação do motor, para priorizar o torque, até você ter uma 10ª marcha muito longa para você priorizar a potência, você desenvolver velocidade e deixar o torque um pouco de lado. E como você vai ter uma marcha muito longa, você vai precisar de um giro muito baixo para dar uma velocidade muito alta. Então isso quer dizer, para um carro com poucas marchas, um carro de 4 marchas, que é o caso de muitos carros automáticos até 2010, se você tiver a 100 por hora, por exemplo, o carro já vai estar na faixa de 3.000 giros. Um carro falando do meu exemplo, eu tenho um Astra gasolina GSI manual de 5 marchas. Na 5ª marcha, numa velocidade de 130 por hora, ele está a faixa de 3.500 giros. Num carro com 10 marchas, você vai estar a uma velocidade de 130 por hora a 1.500 giros, 1.500 giros. Então, o motor ele precisa trabalhar muito mais baixo, tendo um suprimento de tanto de oxigênio de ar quanto de combustível, seja gasolina ou etanol, muito mais baixo para poder funcionar, por conta da relação de câmbio. Aqui essa parte eu vou passar um pouco por cima, porque é bem simples de entender, que é o turbocompressor. O surgimento do turbo, existem vários tipos, existe uma turbina convencional, turbo roletado, supercharger, etc. O que o turbo faz? Ele é aspiração forçada. Enquanto em um motor aspirado, naquele movimento que você tem, que eu expliquei do ciclo Otto no último vídeo, onde o pistão
abaixa e entra a mistura ar-gasolina. Aqui você vai ter que criar uma pressão negativa, menos de 1 atm. Não significa que você tem 0 atm, mas você tem uma pressão menor do que a pressão atmosférica, que é de 1 atm. Esse vácuo vai puxar essa mistura para dentro. Então a pressão é negativa. O turbocompressor, você tem pressão positiva, ou seja, você tem uma turbina. Turbina, na realidade, é uma peça. Por exemplo, o povo chama motor de avião de turbina, geralmente. Isso daí é errado. Turbina é uma peça que é um compressor de ar. Compressor de ar é uma turbina. A turbina ela vai pegar o ar que está sendo emitido e vai jogar para dentro do motor com pressão. Ou seja, de vez de você ter esse movimento e esse vácuo, essa pressão negativa puxar o ar para dentro, você tem uma turbina soprando o ar. Ou seja, você tem muito ar lá dentro e você garante que você tem oxigênio para queimar todo o combustível lá e ter a maior eficiência possível do combustível que está sendo utilizado. Então você tem motores muito pequenos, como esse E-Virtus aí que eu coloquei de exemplo, que é um motor 1.0 turbo que gera 128 cavalos. Para vocês terem uma noção, meu Astra é um carro 2.0, o dobro de motor, de litragem no caso, e ele gera 136 cavalos. 8 cavalos aí de diferença. Só que o torque é praticamente o mesmo, só que a diferença é a rotação. Reparem, o motor turbo ele consegue entregar todo o torque disponível do motor a baixas rotações, 2.000 RPM, e você já tem todo o torque. Você já tem 20 kg de torque, que é um bom torque, a 2.000 RPM. O Astra ele tem 19,6 kg de torque, salvo engano. Só que a 4.000 RPM, então é em rotações muito altas. Tanto que quando eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo ali no Astra, estou pretendendo gravar ainda hoje para mudar a dinâmica desse canal, tá parecendo muito vídeo aula. Eu quero mostrar lá. E você vê, o carro vem morto até os 4.000, aí nos 4.000 parece que ele acorda e o carro deslancha. Nesse caso aí, você já tem o carro ali, você ligou, pisou no acelerador, você já tem toda a força do motor disponível. E isso afeta muito no consumo de combustível porque toda a força do motor já está ali, cara. É como você, por exemplo, você está fazendo uma academia, você tem... Quando você entra na academia, você sofre para fazer supino ali com 10 quilos. Aí você vai lá e vai cansando. Esse carro seria como chegasse, pegasse os 10 quilos e já botasse 20 quilos de cada lado e consegue fazer, tá ligado? Ele já tem toda a força disponível a todo momento. Então, ele não precisa de nenhuma ajuda para vir ali, ninguém botar a mãozinha para ajudar a levantar a barra. E no que isso afeta diretamente? Como você tem toda a força sendo entregue em baixa, o motor não precisa girar altas rotações para entregar todo o torque e ele consome menos combustível devido à injeção eletrônica. Aí todo esse conjunto, o carro já tem toda a força que foi mostrado desde o começo. O carro tem toda a força, entregue cedo, ele é feito de materiais mais leves, ligas mais leves, você tem uma relação de câmbio melhor e a alimentação do motor é feita de forma mais inteligente, mais eficiente. Tudo isso faz com que você tenha um motor com uma potência similar aos carros mais antigos, gastando menos da metade, gastando um quarto do combustível que era gasto. Um exemplo muito bom de downsizing é o Fórmula 1. Eu não vou saber dizer o ano porque eu não sou entusiasta de Fórmula 1, eu não acompanho, mas eram usados motores V16, V12 foi diminuído a quantidade de cilindros, eu não vou saber a litragem, já foi utilizado o V10, o V8 e hoje em dia, eu sei que em 2022, 2023, os carros são 1.6 V6 biturbo. Para vocês terem noção, um 1.6 é o carro, o Voyage que está ali na rua, os motores THP da Renault, Citroën, Peugeot,
Cara, a maioria dos carros que você vê na rua são 1.6. Qual que é a diferença aí? Você tem um motor que é biturbo, ou seja, ele tem aspiração forçada e ele tem dois turbos fazendo essa compressão. Então você tem uma mistura, você tem a garantia de que você vai ter, você consegue colocar muita pressão de ar, um volume muito grande de ar dentro do cilindro. E além do mais, ele usa metanol, é outra coisa também. Mas todo o resto, a relação de câmbio dele é muito boa. Ele é um carro que, salvo engano, tem 7 ou 8 marchas. Ele é inteiramente feito em fibra de carbono, que é um material muito resistente e muito leve. Então é um carro com muita força, mas ela e é entregue baixo, em baixa rotação, muito leve, com oscilações de câmbio, mas claro, ele é um carro esportivo, não é pensado em eficiência energética. Mas claro, nada impediria, não tem o porquê, mas nada impediria de um Fórmula 1 ser feito um mapa de combustível para ele, pensado para eficiência energética. Tanto que a Fórmula 1 na realidade é um laboratório que as equipes usam para fabricar os carros. Eles experimentam na Fórmula 1 e ver se dá para implementar nos carros que eles vendem. Bom, aqui eu já ia começar a entrar na parte para explicar o porquê do Koenigsegg Gemera. Qual que é a questão desse carro? Por que ele é tão fantástico assim? Ele é um 2.0, é um motor de 2 litros, como eu expliquei lá, se você somar o volume de cada cilindro e somar, dá 2 litros de capacidade. É um 2.0 de 3 cilindros em linha, que consegue gerar 700 cavalos de potência. E muito disso tem a ver com esse sistema que está sendo mostrado aqui. Essa peça é o eixo de comando de válvulas, essas são as válvulas, aqui em cima são os tuchos. E geralmente os carros mais antigos usavam tuchos mecânicos, hoje em dia são tuchos hidráulicos e o Koenigsegg usa tuchos magnéticos, eletrônicos. Isso quer dizer que ele tem um computador controlando o quanto essa válvula vai abrir, quando ela vai abrir, o quanto ela vai abrir, quando essa válvula vai abrir, o quanto ela vai abrir e quando ela vai fechar. Tudo isso controlado por computador, com o mapa do carro. E isso tem um impacto idiota na potência do carro. Ele, na realidade, é um carro híbrido, com a potência de 1.500 cavalos ao todo, 700 gerado pelo motor a combustão, que também usa outros sistemas. O sistema de turbo dele é bem inteligente. Existe um sistema que chama compound, onde um turbo enche e alimenta o outro, mas não é exatamente assim que funciona. O Gemera ele é biturbo, ele utiliza os gases do escape para encher um turbo e aumentar a pressão de turbo, e o outro permanece desligado. Aí, quando ele atinge determinada rotação, ele vai ligar o outro turbo e os dois turbos vão começar a alimentar o carro, o motor. E isso vai trabalhar em conjunto com a admissão e o escape, que é controlado de forma eletrônica. E isso em conjunto vai fazer, perdão, eu falei 1.500 cavalos, são 1.700 cavalos. Vai fazer com que ele gere toda essa potência em um motor 2.0. Isso daí é inacreditável, cara. Enfim, o vídeo está com 14 minutos, eu não vou conseguir explicar aqui aprofundadamente o motor desse carro, porque ele é muito complexo. Mas eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do Alta RPM, ele vai explicar tudo certinho. Eu agradeço você que está aqui no canal, que está dando suporte nesse início. Peço que compartilhe se tiver interesse, dê o like se gostou, se inscreva no canal por favor para a gente bater a meta, virar parceiro do YouTube para eu poder fazer vídeos mais completos. E no mais é isso, muito obrigado por assistir, você que assistiu até o final, e até a próxima, falou!